Nós também temos, se você quiser se tornar um sócio contribuinte, a gente também está aceitando as doações para poder a gente manter a nossa casa. A gente também iniciou a campanha Alimentando a Esperança, onde recebemos semanalmente 2 itens para compor uma cesta básica para doar para as pessoas que a gente assiste aqui no Centro Espírita Irmã Sheila. E vai ser doada agora nesse mês de abril. E toda semana, dia de sábado, a gente pede 2 itens para que a pessoa possa trazer para a gente montar a cesta para as pessoas. E também, se você puder trazer um tipo de ração para algum pet, a gente também está arrecadando. E as pessoas que estão no tratamento do passe tem que lembrar de passar todo dia, na segunda e no sábado, passar na recepção para poder marcar um xizinho lá no passe, para que possa ser contabilizado. E a gente também tem os estudos, nossos estudos online. E se alguém quiser ter mais tirar alguma dúvida, procurar o pessoal da recepção, que eles vão dar mais informações. Então agora nesse momento eu vou fazer uma leitura aqui do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, número 122. Não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que eu lhe julgasse mal. Não faça mal aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Então, após essa mensagem, quem se sentir à vontade, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus e rogar aos bons espíritos que nos auxiliam nessa casa, que eles possam nos incluir, nos instruir, que eles possam tirar todos os males aos quais necessitamos para essa nossa caminhada, que nós possamos recolher das palavras do Evangelho de Cristo tudo aquilo que necessitamos para o nosso crescimento moral e espiritual durante essa nossa vida. Mestre Jesus, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja, assim fazemos. Então agora nós vamos receber o nosso irmão Jefferson, que vai falar do capítulo 6, do Cristo Consolador, o jugo leve, que é o item 1 e 2. Com você. Boa noite. Olá a todos. Vou organizar aqui. Bom, nosso Evangelho Terapia de hoje nós vamos estar estudando, como nosso amigo Estácio falou, que é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse aqui, item 1 e 2. E também nós vamos estudar também e falar um pouco do Livro dos Espíritos, que são as questões 65 e a questão 66. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala do princípio vital. Então, o que a gente pensa em princípio vital?
E nesse capítulo, que os Espíritos trazem essa pergunta, Kardec organizou a pergunta aos Espíritos da seguinte maneira. Ele diz na questão 65: o princípio vital reside em algum dos campos que conhecemos? Essa é uma pergunta. E quando nós falamos de vital, sempre lembramos assim a questão nossa, né? Às vezes a gente está tão cabisbaixos, às vezes a gente está um pouco cansado, olha para o lado, diz assim, nossa, eu hoje estou tão fadigado, que parece que até a nossa vitalidade e naquele dia se esvaiu, né? Parece que a gente não está, parece que tiraram a nossa vitalidade naquele dia. E isso é interessante porque de uma certa forma pode vir a acontecer. Nós estamos envolvidos, que nós chamamos e que Kardec nos traz no fluido cósmico universal. O que seria essa questão do fluido cósmico universal? Ao falar de fluido vital, não fica desatrelado a questão do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é toda a energia que estamos envoltos. Vocês se depararam, vocês podem olhar naturalmente quando a gente olha para o nosso dia. Durante o dia de hoje, o que foi que aconteceu durante o dia de hoje? Acordamos, o sol nasceu, o vento soprou, conversamos. Choveu hoje? Choveu também aqui na cidade de Piripiri, né? Como nós estamos sendo transmitidos, onde essa transmissão está sendo a partir do Centro Espírita de Mancheira, aqui da cidade de Piripiri, no Piauí. Então, hoje aqui em Piripiri choveu, fez sol, não aconteceu tudo isso, esse movimento. Você para para pensar, foi calculado? Foi você no seu dia, você calculou assim, não, só hoje vai nascer 6 horas. Ah não, então eu vou sair, então 7 horas eu vou. O sol, eu quero que tenha nuvens para o sol não cair, porque eu vou sair nesse horário. Vocês calcularam isso? Nós não calculamos essas coisas, não é isso? Nós não controlamos essas situações. E o que controla tudo isso? O que ele controla e o que faz com que isso tudo se movimente? O fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, a gente pode dizer que é Deus em nós. Deus em nós. Deus está em todos os lugares. Então, se Ele está em todos os lugares, então eu posso dizer que Ele é o próprio fluido cósmico universal. Também, nós fazemos parte? Sim. E dentro desse fluido cósmico universal, ela tem umas subdivisões. Dentro desse fluido cósmico universal, nós vamos encontrar o quê? O Espírito, que somos nós. Vamos encontrar a matéria, que também estamos de diversas formas. A matéria é tudo isso aqui que nós podemos tocar, no caso aqui, de uma certa forma, mas também ela pode ser de outras formas. Então nós temos Deus, Espírito e matéria. Então dentro dessas três situações que existem, a gente vai ter uma das partes que é o fluido vital. Na pergunta, ele diz assim, na pergunta 65, Kardec, o princípio vital reside em algum corpo que conhecemos? Aí os Espíritos respondem, ele tem por fonte o fluido universal. Olha o que eu falei aqui agora. E o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, é a partir desse fluido universal que tem o fluido vital. O fluido vital é como se que desse vida
a parte, tanto espírito quanto matéria. Aí o que é que ela pode te perguntar? Aí vem já para a questão 66, que o Kardec, curioso, né? Então já que esse fluido vital está entre o espírito e a matéria, no caso, entre eu e o meu corpo, no caso eu tenho o fluido vital. Esse fluido vital vai acabar? Acaba. Ele é também matéria. É bem complexo, né? Mas ele vem de uma parte que a gente já conhece, que é de Deus também, que é do fluido universal. Então, esse fluido vital, ele é aquela energia, como ele colocou aqui, é aquela parte que faz com que as coisas se movimentem. Se movimentem. O meu corpo, eu tenho um espírito, mas meu espírito está no corpo, nesse corpo de carne aqui. Mas esse corpo de carne, como é que ele vai se movimentar? São várias situações. Eu tenho um fluido vital. Tem pessoas que desencarnam tão velhinhas, vocês veem aquela mão, e a gente vai olhando para aquela criatura, e ela olha para a gente, assim, porque eu já tive essa experiência, olha para a gente assim, tipo, pronto, eu já estou indo. Praticamente dando assim, realmente está acabando o meu momento. A gente vê. E às vezes a gente fica meio que preso naquela situação de saber por que ela está se acabando. Por que aquela pessoa está com esse olhar? E muitas vezes esse fluido vital, ele tem que estar dentro de uma perspectiva, no caso, entre o espírito e o corpo, que a gente consiga fazer com que ele seja usado da melhor forma possível. Imagine, eu estou num local onde esse local, como eu falei no começo, tirou, a gente fala muito isso, né? Mas eu entrei numa sala, eu entrei num local, eu estava fazendo uma pessoa que parece que tirou minha energia. Não é? Você já teve essa impressão de vocês? Parece que tirou a energia toda. Realmente, é porque teve um esforço tão grande do seu espírito, e a vitalidade que você estava ali foi tão colocada para que aquela pessoa que estava numa situação boa, ou várias pessoas não estejam numa situação boa, que realmente seu fluido vital foi fazendo força para que você se resguardasse, se você tivesse realmente o processo de aguentar. Mas só que quando você sai de lá, o que vai acontecer? Você sai como se tivesse desgastado, tivesse tirado. E essa energia que nos envolve, ela faz com que todo o processo que nós estamos tenha vida. Imagine, uma planta vai ter fluido vital? Vai. Um cachorrinho vai ter fluido vital? Vai. Mas a planta sabe o que fazer com o fluido vital dela? De uma certa forma. A gente olha assim, né? Que ela cresce, ela dá frutos, ela sai de uma semente e começa a se transformar em uma grande árvore. Ou seja, como foi aquilo? Se é irracional. Já nós, não, nós é irracional, nós somos racionais. Então, o fluido vital é num corpo nosso, nós é que trabalhamos ele da melhor forma. Como é que eu vou trabalhar o meu fluido vital? Aí o que o Kardec faz, né? Como é que isso vai acontecer? Dando a ele, ao meu corpo, ao meu espírito, coisas boas. Dando a ele situações que façam com que ele não se desgaste. Quando é que eu vou me desgastar? Com mentiras, com brigas, com desavenças, com raiva, orgulho, egoísmo. Isso é o que a gente faz com que o nosso fluido vital vá se esvaindo antes, vamos dizer assim, do tempo. Vocês já chegaram perto de uma pessoa que você chega perto daquela pessoa e você diz assim: rapaz, como tu tem uma energia boa. Não tem. Rapaz, meu Deus, eu cheguei perto e tu melhorei.
cabeça, comecei a conversar, melhorei. Ou seja, é que aquela pessoa cuida bem do seu fluido vital. Ela tem como princípio, ela consegue fazer que o fluido vital dela se envolva naquele ambiente e transforme. É isso que acontece. Então, que a gente possa cada vez mais ter cuidado com a vitalidade que nós temos dentro de nós, porque é uma força que é nos dada para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. E na questão 66, que é um complemento, ele diz assim, Kardec curioso pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Depois de falar tudo isso, vocês acham que o princípio vital vai ser um só para todos os seres orgânicos? Seres orgânicos nós sabemos os animais, as plantas, somos nós, né? Então assim, aí aqui tem a resposta. Kardec, os espíritos respondem: sim, modificado, olha aí, sim, mas modificado segundo as espécies. Ou seja, o fluido vital que nós temos é totalmente diferente do fluido vital daquele animalzinho, totalmente diferente do fluido vital que é das plantas. Então, ele ainda complementa: e ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Portanto, o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, ou seja, a matéria o recebe. Ela não nos dá. Já é diferente quando é uma questão orgânica. Então, a gente tem que diferenciar. O fluido vital, ele se transforma. Quando é esse fluido, espírito já com consciência, ele vai vir diferente para mim, porque eu vou ter que utilizar ele da melhor forma possível. Já o fluido vital que é colocado num animalzinho, numa planta, eles vão ser transformados ou eles vão ser ajudados por espíritos superiores, que um dia vamos estar nesse trabalho. Então, espíritos de envergaduras muito elevadas, eles conseguem manipular ou ajudar aquele fluido vital a se desenvolver. No nosso caso, a gente já tem consciência, então a gente vai cuidar do que essa energia se transforma. Vocês viram o quanto Deus nos concede a grandiosidade da vida. A grandiosidade da vida. E a nossa grandiosidade, ou seja, a vida enquanto encarnado, ela é grandiosa. Quando eu fiz a leitura dessas duas questões, eu pensei que seria uma coisa mais específica, como se fosse trabalhar a ciência, mas trazendo para nós como algo que nos envolve. É a mão de Deus dando para nós, espíritos que somos imortais, diversas formas de trabalharmos essa vitalidade, esse momento que nós estamos. Se estamos encarnados, é porque a gente tem que aprender de alguma forma, até o que nos dá essa força. Vocês já imaginaram aquelas pessoas que estão acamadas, que não conseguem se movimentar, não é? Mas ela continua lá, ela continua ainda com uma vitalidade nela, uma força dentro dela. O espírito dela continua lá, latente. Tem espírito que fica anos e anos e depois ela acorda, como pessoas que ficam até em estado de coma, que praticamente a própria família dá por perdido, mas ela chega em determinado momento, ela retoma. Isso é o espírito que está trabalhando sua vitalidade e ele quer viver, ele quer se transformar. Então, quando essas duas questões trazem para nós, quando nós estivermos lá, dentro de nós, cansados,
como se não tivesse vitalidade para nada, saiba que você tem, mas você precisa tomar decisões de fazer algo para que aquela vitalidade se transforme em uma força dentro de você e transforme você e o ambiente que você está. Aí é muito interessante, porque é um paralelo assim, é um pulo para o Evangelho, mas de uma forma assim coerente demais. Porque Kardec, quando ele trouxe para nós o livro dos Espíritos, ele trouxe primeiro o livro dos Espíritos. Ele trouxe as perguntas e as respostas dos Espíritos, para que nós pudéssemos tirar essas dúvidas. E depois vem os outros livros. E vem o livro do Evangelho. E o Evangelho vem para quê? Para nos dar o abrandar dos nossos corações, das nossas indagações. Porque quando a gente questiona, o que acontece? Ficamos com dúvida, ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Por quê? Isso, por que aquilo, por que acontece comigo, por que acontece com a minha família, por que acontece com aquelas pessoas, não é? Aí o Evangelho traz essa linguagem de consolo, que são os Evangelhos de Jesus. Então, no Evangelho 6, que nós vamos iniciar hoje, que é o capítulo 6, que ele diz assim: o Cristo Consolador. E nesse capítulo, ele é até um capítulo até curto. Ele tem somente 4 itens, que é o jugo leve, o Consolador prometido e não só 3. E as instruções dos Espíritos, ou seja, ele só tem 3 itens, só nesse capítulo. É um capítulo bem curtinho, mas quando você começa a fazer a leitura desse capítulo, aí o primeiro item diz assim: o jugo leve. Todo mundo deve saber o que é jugo, né? Mas eu vou explicar para vocês essa questão do jugo. O jugo é tipo um material de madeira que os agricultores usavam para arar a terra junto com o animal. O animal é como se fosse puxando aquele material que a gente chama de jugo, né? Que era para poder arar a terra, para poder eles plantarem. Agora imagine um negócio daquele, não é pesado? Não seria pesado para a pessoa? Uma coisa de madeira enorme é pesado. Por isso que ele faz essa analogia. Aí ele diz assim no primeiro item: vinde Jesus, por isso que ele chama de um Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Veja como Jesus diz nas palavras dele, né? Traz para você, chama a nós, vem tu que está com o jugo. Ele diz que o jugo dele é leve e o fardo, no caso o jugo é suave e o fardo é leve. O fardo que seja fardo. Fardo é um pacote grande. A gente diz um fardo de arroz. O fardo de arroz para algumas pessoas é pesado, né? Não? Eu acho que para todo mundo é pesado. Imagine um fardo de café, um fardo de açúcar. Não é pesado? Imagina você botar um fardo daquele nas costas e passar tudo ele nas costas. Não vai ser pesado, não. Mas o que Jesus traz, essa analogia do jugo e do fardo, ele nos retrata da questão que nós temos dentro de nós muitas aflições. Mas você viu que no Evangelho ele diz assim: vinde a mim os
Quem não está aflito e quem não está sobrecarregado? Todos nós não estamos aflitos e não estamos sobrecarregados. Agora de quê? De angústia, de emoções que vamos reprimindo, de tristezas, de também aflições, dores, sofrimento. Tudo isso são coisas que nos deixam aprisionados em um processo que vamos nos arrastando. Eu tenho meus amigos, né, que dizem assim: Jefferson tem uma postura muito elevada desse jeito. É só para dar um entendimento. Não é porque eu gosto eu já andei muito curvado e tudo. Mas a questão de muita gente às vezes anda curvado, que às vezes não é porque só da coluna não, é porque naturalmente, todas as preocupações que estão dentro da sua mente, elas começam a jogar o corpo para frente e começam a se encolher no processo de que não está aguentando mais. E a gente olha para aquela pessoa e imagina, e até olha assim, a gente olha para os nossos irmãos, eu olho às vezes para mim, e eu estou lá dessa forma, nós estamos lá dessa forma. Por quê? Porque a nossa mente às vezes está tão cheia, tão sobrecarregada de coisas, que às vezes a gente fica ruminando dentro de nós e não colocamos isso na palavra de Jesus, que ele diz: vinde a mim. Nós não confiamos muitas vezes nele, não confiamos nessa força bendita que nos envolve, maravilhosa, que a gente vem com a palavrinha fé. Tenhamos fé. Quando nós temos fé, o que acontece? As coisas vão se resolvendo. Aí ele coloca também lá no próprio Mateus, traz também as palavras que dizem assim: vem porque eu tenho brandura e que são brandos e humildes. Por que ele diz a palavra humilde? Porque quando nós não pedimos ajuda, quando nós não nos encontramos com essa fé e falamos para Deus, falando para Jesus que estamos precisando de ajuda, nós somos humildes? Não. Nós vamos ser orgulhosos. Nós vamos estar agindo com egocentrismo dentro de nós. Por isso que ele diz: porque quando você é branco, você abranda seu coração, você coloca esse jugo que você está dizendo que é muito pesado na sua vida, que você tem essas aflições, que está dizendo que esse fardo, que não está aguentando mais. Quando a gente fala muito isso, eu não estou aguentando mais. Mas quando a gente diz que não está aguentando mais, é porque aquela nossa fé, ela está fraca. Nós temos fé fraca. A fé não está fortalecida. Então ele diz assim: então para você que está, para nós que estamos com esse jugo pesado, com esse fardo, nós temos que ser humildes, temos que ser brancos, temos que nos debruçar, dizendo o seguinte: não só é eu não, eu preciso realmente de ajuda. Aí, quando ele pega e diz assim: pois pronto, se tu tens brandura, se tu és humilde, logo o teu jugo será suave. Olha que coisa maravilhosa. Ele não diz que vai tirar, Jesus não disse que vai tirar. A gente diz que nós pedimos para tirar. Deus, tira todos esses sofrimentos dentro de mim. Meu Deus, tira essas dores dentro de mim. É uma coisa que a gente pede para tirar, né? Porque a gente não quer ter trabalho. Mas só que a gente tem que imaginar, e nós temos que entender que essas dores, esse sofrimento, essas aflições, esses
Por que eu estou sofrendo tanto? Nós já paramos para pensar nisso. Por isso que esse capítulo chama o Cristo Consolador, porque Jesus nos chama a refletir por que estamos sofrendo, por que estamos carregando esse fardo tão grande nas nossas costas e não agimos com humildade para dizer assim, não, por que eu estou carregando tudo isso? Porque uma das coisas que nós nos colocamos muito, e realmente às vezes eu me coloco nesse papel assim, praticamente, é de ser a vítima. A gente se coloca muito no papel de vítima, muito no papel de vítima. A gente lembra aquelas passagens, a passagem de Jesus, que Jesus sempre trazia aqueles ensinamentos para nós, e quando havia aquelas curas das pessoas, ele nunca, toda vez que eu faço, a gente escuta, ele nunca dizia assim, eu tirei a sua dor, eu tirei, você foi curado porque eu tirei isso aqui. Ele fazia isso? Não. Ele dizia o quê? Lembra da mulher que estava lá se derramando de sangue e quando tocou? Ou seja, ele falou para ela o quê? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Ou seja, se ela não tivesse se derramado do que ela disse, porque ela pensou o seguinte, eu estou de frente, ela sabia no íntimo dela que ela estava ao lado de um espírito realmente que era bom, caridoso, puro. Ela sabia no íntimo dela. Então o que foi que ela fez? Se debruçou, tirou dela todo o orgulho, tirou dela toda a amargura. Ela simplesmente queria e sabia que se ela tocasse ou se ela chegasse perto de Jesus, dos ensinamentos que ele colocou, ela ia ser curada. Então ela conseguiu, ela se esforçou, ela saiu daquela zona dela que ela estava, de dizer, não, estou sofrendo há mais de 10 anos com esse infortúnio, essa doença. E ela chegou lá, tocou, e ela, a tua fé foi que te curou. Não foi eu. Eu trago a energia, eu sou, ele é a energia, Jesus é a energia que nós podemos chegar e nos salvar. Mas só que a gente ainda não adentrou de ser esse processo. É fácil? Não. Mas ele falou aqui, mas se tu está com um jugo pesado, ele pode ser leve. Basta você reconhecer, nós reconhecemos que isso é próprio nosso. Todos que estamos aqui, nós que estamos aqui, temos que ter a consciência, ou trabalhar nossa consciência, de que os ensinamentos que Jesus tem para nós, todos são consoladores. Ele não vai tirar de você as suas experiências, não. São experiências nossas. Ele vai te ajudar com a energia de quando a gente se transforma. Imagine, quando nós estamos muito doentes, ou qualquer outra pessoa que está doente, e ela está lá, e muitas vezes ela tem aquela cura. O que aconteceu ali? Foi uma transformação das pessoas. Eu tenho uma amiga que a irmã dela, entrou em coma. E ela foi visitar a irmã dela. E quando ela foi visitar a irmã dela, foi assim, quando ela me contou o vídeo depois da vida, que é o processo. Ela chegou e ela começou a conversar com a irmã. E ela começou a fazer uma oração. E ela se adentrou nessa oração, ela realmente se despiu de tudo. E ela pegou, dentro desse processo, ela começou a cantar uma música. E essa música foi envolvendo.
E nesse envolver, a irmã dela recobrou a vitalidade e acordou desse tipo cômico, que não era um cômico, não era exatamente como, era como se ela tivesse desmaiado e ela estava no sono profundo, não induz, né? Ela induz como induzido. E ela pegou, quando eu fui lá para a cidade, a minha cidade natal, ela me contando e eu vendo todo o processo que ela estava contando. Meu Deus, olha ali a questão de todo o fardo que ela estava carregando, de sofrimento que era aqui. Ela estava com a tristeza da irmã, de estar ali, ela com aquele lá se lamentando. Ela, naquele momento, ela se despiu de tudo. Ela fez: não, Jesus. Ela disse que agradeceu. Ela disse que a prece dela foi uma oração de agradecimento, e que se for da vontade de Deus e tudo, ela entregou. E o que aconteceu? A irmã, o próprio Espírito, o Espírito da irmã, que lá está, que é vivo, estava lá, ele escutou, ele viu que ele tinha numa fala, ou seja, no fluido que foi colocado ali, naquela energia que foi colocada ali, o Espírito se recobrou. Ele disse: não, eu vou, e eu retomo. Então é isso que Jesus traz para a gente, esse processo de que a gente consiga, dentro do nosso dia a dia, saber que todo o sofrimento, que ele até fala agora aqui, no item 2, que ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé e no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem em todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga ou amargou. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz entender de uma condição a sua existência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, é para que a gente consiga ver, quando nós estamos aflitos, fadigados, qual seria o avesso disso? Praticar o bem, é agir com o bem. Porque quando nós começamos a agir com amor e com caridade, primeiramente com nós mesmos e depois com o próximo, porque eu não posso fazer ao próximo se eu não estou nem fazendo a mim. Eu tenho que ter sempre essa consciência. Eu tenho que ter amor e caridade comigo, para que eu possa dar amor e caridade ao próximo. Simples, mas que é muito difícil. E ele fala aqui nessa situação, todos os tipos, sofrimento, perda, o que for. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos passando por essas situações da vida, é porque precisamos passar. Mas não precisa ser pesado, não precisa ser um fardo. Entreguemos esse fardo, esse jugo a Jesus. Mas o que é que ele pede? Não é só você dizer: Jesus, tire isso. Não, ele pede que você seja brando e humilde. Tenha como base, nós temos que ter como base abrandar nossos sentimentos de orgulho, os nossos sentimentos, ser humilde na nossa fala e não somente estar apontando. Não somente estar apontando,
temos que primeiro nos apontar. Espera aí, eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da toda a situação que está aqui na minha frente, mas se está acontecendo e eu estou em volta dela, eu preciso resolver. Mas quando nós vamos resolver com raiva, com amargor, com ódio, as coisas ficam tranquilas? Não ficam tranquilas. Não se aflama cada vez mais? Se aflama cada vez mais. Então é por isso que ele fala aqui nesse item: todas as dores, elas têm que ser combatidas com amor e caridade. Amor e caridade é muito, realmente, nos pensamentos, quando a gente for olhar, é muito difícil. Mas por que é difícil? Porque a gente ainda está sufocado, amarrado no orgulho e no egoísmo nosso. Então, quando a gente sai desse buraco e consegue ver que todos, até aquela pessoa que fez mal para a gente, é filho de Deus, e que aquela pessoa está fazendo mal, se ela está fazendo mal, é porque ela está sofrendo mais do que a gente. Ela não encontrou ainda realmente o seu direcionamento. Então, que a gente tem que fazer o quê? Agir com caridade. Mas agir com caridade para com aquela pessoa ou com nós mesmos fazer o mesmo que ela está fazendo. Tem que agir diferente. Mas não quer agir diferente. Jess, eu vou ter que ser bonzinho agora que a pessoa fez mal para mim. Não. A gente pode se afastar, mas a gente pode fazer pressa por ela. Pressa é muito. A gente pode fazer pressa por ela. Se existe uma coisa que se chama, que eu adoro, que é de uma palestrante, que ela coloca, e vários outros também já falaram, que se chama distância afetiva. Que a gente às vezes precisa se afastar para que aquela pessoa e eu mesmo tenha caridade por mim e por ela, tenha amor por mim e por ela, e depois a gente se aproxima, porque depois a gente vai se aproximar. Não tem como. Não tem como, a vida é isso aqui. A gente tem que se resolver com os nossos desafetos, temos que se resolver com as nossas dores, temos que resolver com as nossas aflições, temos que se resolver com os nossos fardos e com os nossos julgos. E quando a gente percebe que a nossa fé está fraca, adentre no silêncio do seu coração, adentre no nosso íntimo, converse, se dispa, se tire todo e peça a Deus, peça a Jesus que nos dê força para poder desenvolver mais ainda o que tem dentro de nós. O que somos? Lembre-se, nós temos que lembrar todos os dias, nós somos centelha divina, nós viemos do puro, nós somos puros. O que estamos aqui no momento é cheio de experiências que não foram boas, mas também estamos cheios de experiências que são boas. Então, se eu vim do amor, logo eu sou amor. Se todos os nossos irmãos veio de Deus, logo todos os nossos irmãos, todos, são amor também. Só precisa nós e todos eles encontrar esse farol, que no caso nosso temos, que é Jesus. Jesus é o nosso farol, que está aqui cuidando de todos nós. Ele é o governador do planeta Terra, Ele é o nosso farol e guia, Ele trouxe todos esses ensinamentos. Então, vamos praticar lendo, vamos praticar ouvindo música, palestra, coisas boas, porque quando nós ouvimos, lemos, o que acontece? A nossa energia se transforma, a nossa vitalidade ecoa, e isso
isso envolve todos que estão ao redor. E, para finalizarmos, temos uma mensagem do irmão José, que ele diz assim: se há quem nos seja um fardo, é possível que, igualmente, sejamos um fardo para alguém. Em todo o grupo familiar há sempre um ou outro espíritos recalcitrantes, ali colocado pelas leis da vida para o imprescindível permutar de experiências. Todo fardo carregado com amor pode se transformar em escora, impedindo a queda de quem o sustenta. Então, olha aí, o irmão José já deu mais ainda um ensinamento para nós. Quando carregamos o nosso fardo com amor, nós transformamos esse fardo e fazer com que a gente fique mais ainda forte do que já é. Se você está carregando, ou se nós estamos conseguindo carregar esse fardo, se nós estamos conseguindo carregar esse jugo, é porque Deus nos deu toda a força necessária. Não esqueça disso. Você tem a vitalidade que Deus te deu. Você tem o amor que Deus te deu. Então, vamos colocar em prática. Vamos fazer com que essa nossa vida que estamos aqui agora seja mais leve, que o nosso jugo seja leve, o nosso fardo também. E é com essa mensagem que eu agradeço a atenção de vocês e uma boa noite. Então vamos agradecer ao nosso irmão Jefferson por essa explanação do Evangelho e ainda em clima de paz e de harmonia, vamos fazer a nossa prece final. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus Cristo, por mais esses instantes de aprendizado do Evangelho do Cristo, que nós possamos colocar em prática aqueles que compreendemos durante o Evangelho de hoje. Que os bons Espíritos que nos acompanham possam sempre nos guiar pelos caminhos retos da vida, nos mostrando os momentos felizes que foram proporcionados para cada um de nós. Mestre Jesus, irmã cheia querida, nós pedimos permissão para encerrarmos essa primeira parte do trabalho e iniciarmos a segunda parte, que é o trabalho do passe. Que assim seja, graças a Deus. Vocês que nos assistem também pelas redes sociais, nós temos o link do passe virtual. Nós que estamos aqui presentes, nós vamos nos dirigir passar no passe.